Vamos agora à nossa próxima palestra com o tema Cybersecurity de TI, diferencial estratégico. Participarão desta palestra os seguintes convidados. Já conosco nesta sala, o senhor Paulo Simões, superintendente de TI, engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialização em sistemas digitais de proteção pelas Universidades Federais de Santa Catarina e de São Carlos e MBA em Gestão para a Excelência pela Faculdade de Tecnologia de Florianópolis. Foi gerente da área de projetos de proteção e controle e atualmente é o superintendente de Tecnologia da Informação. O senhor Alberto Lima, gerente de projeto, formação superior, engenharia eletrônica pela Universidade Federal de Pernambuco, especialização em gestão de redes corporativas pela Faculdade de Santa Maria, MBA, gestão de empresas estatais pela FUNCOG, gestor operacional de TI por 5 anos e atuando como cibersegurança desde 2017. O senhor Luiz Eduardo Correia, gerente de departamento, possui graduação e mestrado pela UFPE em Ciência da Computação. Atualmente está cursando especialização em Ciência de Dados e Analytics na Universidade de Pernambuco. Trabalhou como pesquisador na área de segurança de redes, foi gerente de projetos de desenvolvimento de sistemas e professor de diversas disciplinas na área de desenvolvimento de sistemas e também de gestão estratégica de TI. Também foi coordenador de curso superior de análise e desenvolvimento de sistemas. Atualmente é o gerente do Departamento de Transformação Digital da CHESF, e o senhor Cândido Júnior, executivo partner, conselheiro. Cândido Júnior é formado em Ciência da Computação pela UCB e Administração pela UPES. Possui MBA em Finanças e é pós-graduado em Engenharia de Software. Tem mais de 25 anos de experiência como executivo de TI em grandes empresas nacionais e multinacionais de tecnologia e serviços, como a Microsoft e a IBM, e atualmente é executivo do Gartner. Com a palavra, os nossos palestrantes. Pessoal, boa tarde. Uma satisfação imensa a gente estar conversando com vocês sobre um tema tão importante que é a cibersegurança. Todos os projetos estratégicos que a gente está passando aí ao longo do dia, todos eles precisam de um fator básico, que é exatamente a segurança cibernética. É a segurança que a empresa tem na integridade de seus dados, a segurança que a empresa tem na continuidade dos seus serviços. Então, a gente abre as discussões aqui de forma preliminar, agradecendo aqui a participação do Cândido, representando a empresa Gartner, né, que já está com a gente há mais de 10 anos na assessoria técnica. Os demais colegas aqui, Eduardo e Alberto, que estão ao meu lado aqui na questão da cibersegurança de TI. Alberto, passa o slide, por gentileza. Bom, pessoal, a gente abre a discussão agora para o nosso grupo com a seguinte provocação. Cybersecurity no mundo sem perímetro. Na verdade, a gente estava acostumado aí no passado, a gente tinha muros físicos no início, esses muros físicos depois viraram virtuais, e agora nem muro virtual tem mais. Então, na verdade, essa figura, ela expressa bem hoje o dia a dia nosso. Então, na verdade, o empregado ele vai para a sua casa, ele continua acessando os sistemas da empresa, com todos os desafios, as empresas estão uma dentro da outra conectadas, o mundo cada vez está com espaços reduzidos em relação à conectividade. Então, nesse ambiente que não tem mais perímetro, como é que fica a segurança? Como é que fica a segurança cibernética? E aí nós abrimos a discussão no sentido de que a pandemia ela veio acelerar todos os requisitos necessários para exatamente manter as empresas seguras, né? E aí no mundo hoje cada vez mais crítico em relação a ataques hackers, em relação a toda a integridade das informações de cada empresa. Então, pessoal, a gente começa as discussões. Alberto, passamos a bola para você, Alberto. Como é que você vê esse mundo sem perímetro, toda essa confusão digital, a própria transformação digital, impondo novos requisitos ao critério de segurança, né? Sem dúvida nenhuma, por gentileza. Sem dúvida nenhuma, né, Paulo? Antigamente se falava em defesa de perímetro, né? E hoje esse perímetro não existe mais, né? A necessidade de acesso a recursos de TI, a sistemas,
né, ela cresce cada vez mais, e não mais só dentro ou internamente da empresa, né? O acesso se dá por tablet, por smartphone, de qualquer lugar onde você se encontra. Isso traz um desafio enorme, Paulo, para as equipes de segurança, né, para fornecer esse acesso, né, de uma forma segura, né, que não comprometa ou viole dados ou a segurança dos sistemas e da informação das empresas. Então, é um desafio enorme, né, que a gente vem enfrentando. A pandemia, como você disse, exatamente acelerou esse processo, né? A gente já vinha nessa vertente, né? E a pandemia acelerou, né, esse processo, né? Perfeito, Alberto. Na verdade, a gente passa um outro ponto, que é a própria transformação digital, né, Eduardo? Exato. Na verdade, com a transformação digital, a gente tem novas tecnologias, novas oportunidades, novas formas de a gente poder trabalhar, interagir com as partes relacionadas, mas, por outro lado, a própria transformação digital, ela traz também uma necessidade de reforço dos nossos escudos. A gente pode abrir algumas vulnerabilidades, então tudo isso as equipes têm que ficar atentas, e a Chesf, ela vem muito bem situada nesse quesito de cibersegurança. A gente tem uma preocupação nossa 24 horas por dia, atrás de novas tecnologias, atrás de novas possibilidades, para assim, estar fazendo uma avaliação dinâmica desse cenário e poder a gente estar sempre trazendo possibilidades e soluções novas nesse quesito. Então, Eduardo, na sua visão, a transformação digital, ela vem com esse flanco, vem com essa possibilidade realmente de agregar valor e transformar as empresas, mas, por outro lado, ela também traz essa necessidade aí de evolução na cibersegurança. Conversa um pouco sobre esse tema, Eduardo, por favor. Correto, pessoal. Em relação aí à mesclagem, né, da transformação digital com a cibersegurança, a transformação digital vem trazer aí todo o mundo de analytics, né, de machine learning, inteligência artificial, para ajudar aí a aumentar a segurança das nossas redes de computadores, né? A gente tem aí dispositivos mobile, você tem agora a IoT, que é uma nova fronteira aí de ameaças, né? Traz muitos benefícios aí, tanto para a utilização doméstica quanto para a utilização industrial corporativa, mas é uma nova barreira aí de ameaças também, né? Você pode ter dispositivos aí de IoT que eles não têm uma segurança tão forte quanto um servidor, mas servem como uma porta de entrada aí, ameaçando a integridade aí da rede corporativa. Perfeito, Eduardo. Cândido, o seguinte, Cândido, na verdade hoje, mais do que nunca, né, a empresa que não trouxer o quesito da cibersegurança para dentro da sua estratégia, do seu planejamento, ela está com sérios riscos de, inclusive, fechar as portas, né? A gente vai falar aqui, então, mais à frente, a gente vai falar o seguinte, como destruir uma empresa, como um ataque pode destruir literalmente uma empresa, né? E aí, assim, a importância de trazer isso para a estratégia da empresa, os investimentos, né, Cândido? Na verdade, a gente fala muito que cibersegurança é investimento, isso não é custeio, não é peso para a companhia. E aí, assim, nesse quesito, a Chesf está muito bem situada, todo o board nosso, toda a diretoria, o nosso presidente, então toda a estrutura de comando nossa está muito alinhada com esse tema, com tudo que a Chesf está fazendo, os investimentos liberados, o alinhamento estratégico com todos os projetos nossos. Então, Cândido, na visão do Gartner, essa questão do investimento, da crescente de investimentos no mundo, as tendências, a questão da orientação dos presidentes das empresas. Fala um pouquinho, Cândido, aí como é que está a visão do Gartner sobre isso. Obrigado, Paulo. Obrigado pela Chesf pelo convite. Hoje, segurança tem sido, assim como o risco, e acho que as duas estão juntas, na verdade, tem sido a primeira ou segunda maior preocupação de todos os presidentes, de todas as empresas e aí de todos os segmentos. Você comentou sobre destruir a imagem, a gente tem visto aqui exemplos no Brasil, fora do Brasil, empresas com credibilidade, com alta credibilidade, que foram atacadas e perdem a credibilidade rapidamente com ataques. Então a segurança, na verdade, a cibersegurança é um seguro. Então você não é uma despesa, é um investimento. Você garante a proteção da imagem. Então, na verdade, quando a gente fala muito de segurança, não é custo, eu estou protegendo a minha imagem, eu estou fazendo um investimento, e aí investimento não só no hoje, mas no futuro. Então, quando a Chesf fala transformação digital, eu estou pensando o seguinte, como é que eu vou garantir esse futuro de transformação digital se eu não consigo garantir o hoje? Então, cibersegurança é um investimento e é preocupação de presidentes em todos os lugares no mundo. Perfeito, Cândido. Alberto, pula um slide aí, por favor, Alberto. Bom, pessoal, esse slide ele é muito bom. Ele ilustra exatamente a realidade nossa. Não tem bala de prata no quesito de segurança cibernética.
Não tem uma receita de bolo que a gente vá lá, faça um checklist e diga agora eu estou protegido. Isso é um desafio imenso. Um desafio imenso. Até 2, 3 anos atrás, a realidade das empresas, o mundo corporativo global girava completamente diferente. Então, hoje, mais do que nunca, cada empresa tem que procurar a sua melhor solução. O que é bom para a empresa A pode não ser para B. Então, isso tudo num cenário dinâmico. Os senhores se lembram que até alguns anos atrás, todo esse quesito da infraestrutura, da arquitetura, da segurança propriamente dita, ele tinha uma característica dinâmica não tão acentuada como a gente tem hoje. Então, hoje, literalmente, essa semana, hoje, a companhia tem um rol de soluções, amanhã pode ser que a necessidade seja outra. E aí o desafio das equipes está exatamente antenada com isso, antenada para esse cenário dinâmico, a gente está preparado para as modificações a qualquer momento. Tá? Literalmente é o mundo VUCA dentro da cibersegurança. É tudo ambíguo, tudo volátil, tudo muito rápido. Né, Alberto? E a gente segue a mudança do perfil do atacante, né, Paulo? Antigamente era aquele menininho, né, com capu lá, né, com capuz na cabeça, tentando fazer alguma brincadeira para ter algum status, para chamar atenção. O pichador, né, Alberto? Era o pichador, menino pichador, que ia comemorar porque conseguiu pichar a polícia lá, o papel da polícia militar. Exatamente, né? E hoje não, hoje tem gangues profissionais, né? Pessoas que ganham dinheiro com isso, né? E a gente tem visto aí exemplos diariamente, né? De profissionais realmente direcionados a ganharem dinheiro com esse tipo de ataques, né? Virou um negócio muito rentável, né, Alberto? Virou um negócio muito rentável, né? Dá dinheiro, ou seja, hoje a bandidagem virtual no mundo dos criminosos cibernéticos, hoje é um negócio que patrocinado por grandes grupos e direcionados muitas vezes, pessoal. A gente escuta muito, em 2020, no ano passado, né? A gente teve, só na esfera federal, a gente teve mais de 2.200 ataques registrados de forma oficial, na Secretaria do Governo Digital. Desses 2.200, tivemos pelo menos 10% bem-sucedidos. E o que acontece? Literalmente, ele vai em cima do teu esquema principal, ele sequestra o teu esquema principal, ele vai no teu backup e sequestra também, e aí ainda mais, se você não pagar o resgate, eles ainda ameaçam pegar tudo teu e jogar nas mídias digitais, jogar tudo nas redes digitais, nas redes sociais. Então, assim, a situação é muito preocupante. Mas realmente a bala de prata não existe. É uma onda que a gente tem que construir a melhor onda a cada dia para poder surfar nesse quesito de segurança. Acompanhar essa evolução, né, Paulo, que os atacantes vêm evoluindo nesse tipo de ataque, cada vez mais modernos, mais complexos. E a roupa que eu usava antes, né, há um ano atrás, já não me serve mais. Já não cabe mais. Né? Já não cabe mais. Né? Esse mundo de cybersecurity é um ambiente hostil, cercado de predadores e em constante mutação. Exatamente. Por isso a gente nunca consegue ter uma bala de prata, porque os atacantes estão sempre evoluindo aí. Exatamente. Seja utilizando machine learning para ataques, para fingir que são pessoas, em horários que não são horários assim, populares para ataques, que geralmente é de madrugada. Eles começam os ataques ao longo do dia, pequenas ondas que conseguem burlar os sistemas de reconhecimento. Isso. Exatamente. A própria engenharia social, né, Cândido? A engenharia social, né, Cândido, que os atacantes vêm exatamente porque o que acontece? A gente vai falar um pouquinho aqui, alguns slides na frente. Na verdade, a gente tem um elo fraco aqui, que são as pessoas. Não adianta você ter um rol de tecnologias de ponta, você ter seus processos todos bem definidos e você ter exatamente as pessoas que formam a empresa sem estar com a cultura de segurança realmente na veia. Então tem que ter um processo de aculturamento nesse sentido, e aí vem a necessidade de treinamentos, workshops, conscientização. Então a gente está muito preocupado com isso e a Chess vem atuando muito forte nesse quesito de orientar os empregados exatamente para que eles internalizem uma cultura segura, né? A gente, assim, é até assombroso, mas a gente consegue ler alguns relatos na internet de ataques, Alberto, por $30 você encomenda um ataque. Parece brincadeira, mas não é não. Ou seja, o cara entra na Dark Web e paga $30 e eu digo, olha, você vai detonar aquela empresa ali. É uma indústria, né, Paulo? E funciona, porra, e funciona. Funciona. Assim, e é uma coisa de louco, assim, mas isso para não ser rastreado. Né? Isso vem para uma pequena empresa, vale para uma média empresa e vale para uma grande empresa. Então, assim, os negócios das empresas, eles podem ser literalmente paralisados, tá? Passa mais um aí, Alberto, por favor.
Pessoal, a gente já falou isso um pouco, né, Cândido, Eduardo e Alberto? Na verdade, transformação digital, massa, novas tecnologias, agregando valor, trazendo novas oportunidades, novos negócios para as empresas, mas se eu não incorporar a cibersegurança dentro do meu negócio da transformação digital, a gente pode quebrar a cara, né? E, na verdade, a companhia de elétrica está muito antenada com isso. A gente corre com o vetor da transformação digital e corre paralelo aqui junto com a cibersegurança. Tudo isso junto, colado e fazendo parte de realmente de uma transformação da empresa como um todo. Passa mais um, Alberto, por favor. Cândido, serviço de missão crítica. A gente aqui é uma companhia elétrica, né? Você poder, subestações, usinas, não pode piscar 1 milissegundo, sociedade consumindo esses serviços de missão crítica. E aí, o que falar da arquitetura de nossos sistemas digitais, de nossas redes, de nossos ativos de TI, por exemplo, que hoje tudo está pendurado nesses ativos de TI. Na verdade, você tem a própria fronteira com o mundo operacional, mas dentro do mundo corporativo você tem toda a parte de folha de pagamento, contabilidade, engenharia, operação, manutenção, tudo pendurado e serviços todos essenciais. Na verdade, você diz, tinha internet antes para usar um acesso aqui, outro ali, uma coisa pontiforme. Hoje, sem um serviço realmente confiável, a empresa para. E aí a gente traz aqui, Alberto, a missão crítica, fazendo até uma comparação com a subestação. Então, hoje, piscou 1 milissegundo nosso serviço, a casa cai. Exatamente. A casa cai. Então, hoje missão crítica está em tudo, Paulo. Está em tudo. Então não tem mais aquele segmento que é missão crítica, né, Cândido? Não tem. É difícil você dizer assim. Isso aqui é missão crítica. Eu entendo no caso da Chesf que o negócio é energia e, obviamente, existe um foco, mas quando você olha o todo, tudo é missão crítica. E aí a segurança tem que estar associada em tudo. Isso. Então não é um foco, é aquela coisa assim, vou olhar uma coisa, vou dar atenção no que é missão crítica. Tudo é missão crítica. E é um pouco do que vocês comentaram sobre os atacantes estão sempre mudando, então é uma governança, uma gestão adaptativa, porque eu tenho serviços novos, serviços que estão evoluindo a cada momento, uma demanda diferente, quer dizer, os usuários de 2 anos atrás são diferentes dos usuários de hoje, os serviços são diferentes, os ataques são diferentes, até um pouco do que vocês comentaram há pouco, antigamente... As ferramentas dos atacantes, né, Cândido? As ferramentas... Não adianta a gente vir com uma beretazinha que o cara tá lá com a metralhadora. Não. E outra coisa, anteriormente o tempo de ataque do que a gente chama de zero day, né? O tempo de médio de ataque era de 90 dias, um pouco mais, um pouco menos. Hoje está em torno de menos de 30 dias. Então, vocês estão vendo que os fabricantes, as empresas estão disponibilizando correções ou tentando colocar correções o mais rápido possível, porque os ataques estão sendo muito rápidos. Então, assim, a flexibilidade, a adaptação é fundamental nesse mercado e onde tudo é missão crítica. É tudo missão crítica. Não é aquela coisa mais importante do que a outra. Tudo é missão crítica. Então, é preocupante. É um desafio constante. Você falou, Tacando, uma palavra que eu acho que é chave aqui nessa discussão nossa, que é adaptação. A gente tem que estar preparado para adaptar a nossa empresa na mesma velocidade que os atacantes também estão se adaptando e estão se atualizando. Então, a adaptação contínua, a arquitetura dinâmica ao extremo, as tecnologias, atualização praticamente online de todo esse processo. Então, isso tudo para a gente poder exatamente estar em condições de realmente manter nossa empresa segura. É um desafio imenso. O mercado, né, de cybersecurity até brinca dizendo o seguinte... Brinca não, fala sério, né? Porque isso é um quesito tão sério. Existem 2 tipos de empresa. As que já foram atacadas e as que vão ser. Então, a categoria, ela é bem... E as que foram, bem Paulo... Bem grata, né? E as que foram e nem sabem ainda, né? E as que foram e nem sabem que foram atacadas. Ela vai vir a bagaceira em algum momento. Exatamente, Alberto. Alberto, pula mais um ponto aí, por favor, Alberto. Aqui, né, a gente traz, né, na verdade, isso aqui são algumas reportagens, algumas estatísticas aqui, é um negócio gritante, né, quando a gente fala de Brasil, dentro de um contexto mundial, onde a gente está inserido, né. A primeira aqui, a gente traz aqui um levantamento aqui do grupo MZ, que é uma empresa especializada em relações com investidores, 220% de ataques cibernéticos aumentam no primeiro semestre de 2021. 220%. Então, assim, isso vai numa escalada exponencial que a gente não sabe nem onde é que isso vai bater.
Na verdade, é uma escalada que 2019, 2020 isso aumenta já, multiplica por 2, 3, para 2022 certamente essa coisa vai acirrar mais ainda. Então, assim, é uma preocupação imensa. E assim, a gente não está falando de literatura, não. A gente está falando de empresas que oficialmente foi detectado invasões e prejuízos. Exato. Fora um mundo de outras. Um mundo de outras que não existe o registro oficial. Um mundo de outras. E a gente traz aqui, pessoal, a gente traz aqui essa figura também aqui na direita, um verdadeiro terror, né? Na verdade, o vermelhinho aqui, essa figura aqui é ransomware. O ransomware é exatamente o sequestro. É o sequestro de tua infra, é o sequestro de teus servidores, o sequestro do teu backup. Então, o que acontece? A gente vê aqui, só em 2020, o Brasil aqui nas Américas como um todo, ele está vermelho porque é o seguinte, os ransomware, os sequestros aqui no Brasil, eles se elevaram tanto que a média de profissionais, de usuários comprometidos em cada ataque desse, passa de 4 mil, pode ir até 12 mil em média. Então, vocês veem a escala aqui, tá? O Brasil, em matéria de sequestro aqui de ataques, ele vai na escala máxima. Exato. 4 a 12 mil usuários em média afetados por cada empresa. Então isso, pessoal, a gente vai para o mundo nosso aqui de empresas de energia, sem citar nomes, mas diversas delas, inclusive, paralisaram as atividades durante uma semana, durante vários dias. Isso ocorreu, inclusive, um ataque iniciando aqui no Brasil para um determinado caso e se ampliou pela Europa. Então a empresa teve uma paralisação mundial de suas atividades. Então isso, como é que isso se reflete? Em prejuízos financeiros, em prejuízo para a imagem da empresa. Para a imagem da empresa, exatamente. Para a sociedade, né? Não é verdade? Então, isso assim é um verdadeiro terror. E a gente tem visto, Paulo, nos últimos tempos, bem claramente, uma campanha direcionada para empresas do setor elétrico. Né? Exato. A gente tem aí diversos exemplos de empresas que foram invadidas, né, com ransomware e tiveram dados criptografados, pararam serviços de corporativos, né? Serviços críticos, né, Alberto? Exatamente, crítica, né? Exatamente, trazendo prejuízo financeiro, prejuízo para a imagem. E o Brasil, como você está mostrando aí na figura, no foco, né, desses ataques. O foco do furacão. Exatamente. Voltando aí para o setor elétrico, Paulo, temos 2 casos que aconteceram no mesmo país, na Ucrânia, certo? Subestações e usinas elétricas que foram atacadas em diferentes momentos. O último ataque agora foi no inverno europeu, causou até morte de pessoas, porque é um país que dá temperaturas de menos 15, menos 20 graus. Pessoas precisavam de energia para manter suas casas aquecidas e houveram até fatalidades devido a esses ataques. Cândido, uma estatística preocupante, né, Cândido? Uma estatística assim, muito preocupante. Bastante preocupante, Paulo. E uma coisa que você comentou sobre a engenharia social e do elo fraco, muitos desses casos não foram por falta só de investimento, tá? Exatamente. Muitas dessas empresas haviam investimentos. Existem casos aqui no Brasil, como o Brasil está sinalizado ali em vermelho, de empresas que investiram e estavam focadas nisso, mas dentro desse investimento, o quê? Alguém capturou o quê? Uma senha. O elo fraco. O elo fraco. Então, nos casos recentes que aconteceram, também foram. As pessoas se preocupam muito assim, o que aconteceu? Não existia uma preocupação de segurança e eram empresas de renome, mas o que aconteceu? Engenharia social, alguém descuidou um pouquinho, alguém pegou uma senha, então assim, entrou-se na rede como se fosse um usuário normal. O caso aí que o Luiz Eduardo trouxe, assim como aconteceu em outros casos, e o que acontece? Em casos de investigação, principalmente de ransomware, as empresas em investigação, elas param tudo, então elas desligam todos os equipamentos, porque elas não sabem o que está comprometido. Exato. Então elas começam a parar tudo. Então você imagina uma empresa elétrica onde ela para tudo para poder investigar o caso. Uma manufatura onde ela para tudo. Um banco, por exemplo, para tudo para identificar, porque ele não sabe o que está comprometido. Então ele não quer espalhar mais. E nesse caso da Ucrânia, se descobriu, sabe o que após essa apuração? Que foi, pasmem, um pendrive de um empregado da empresa. Um simples pendrive abriu uma vulnerabilidade e simplesmente apagou meia banda lá da Ucrânia. Então, assim, a coisa é séria, é muito séria. Mas vamos na sequência, pessoal, por causa do tempo. Passa mais um, Alberto. Vamos lá. Vamos lá. Bom, isso aqui a gente já falou, tá? A Cyber, essa aqui, Cândido, é uma estatística até de vocês, tá?
O Gartner é uma consultoria de amplitude mundial, né? E aí a gente traz um ponto aqui que a Gartner levantou, que só neste ano de 2021, o custo global com segurança cibernética ele deve superar 150 bilhões de dólares. Ou seja, não é barato. Para fazer segurança tem que investir. E o investimento, a gente já traz investimento com exclamação, não é custeio, não é peso. As empresas têm que colocar isso na estratégia, têm que colocar isso no alinhamento dos seus projetos. A diretoria, todo o board da empresa tem que entender que isso é uma questão vital para os seus negócios. E aqui na Chess a gente está muito bem posicionado. Tá? Eu já falei, tudo isso está muito bem alinhado com o negócio estratégico da empresa. E a gente tem total patrocínio e estamos atuando desta forma. Passa mais um, Alberto. Bom, aqui chegamos aqui, né, acho que o slide que reflete aí a apresentação como um todo. Ataque cibernético, saiba como ele pode acabar com qualquer negócio. Isso é bem simbólico. Pode literalmente acabar, arruinar os negócios de determinada empresa. E aí, pessoal, logo do lado, a gente traz a questão lá da necessidade de se fazer parte da estratégia das empresas, né? Na verdade, toda a questão da transformação digital. Então, assim, o propósito de valor, toda a força que a gente vai avançando nas novas tecnologias e na disponibilização de novos serviços, novas oportunidades, paralelo e andando colado a 0 grau de defasagem, a gente tem que ter a segurança cibernética junto. Exatamente para que isso tudo funcione bem, que a gente consiga fazer o elo mais fraco, que são as pessoas, girarem também na cultura segura. Tá? Então, muito importante isso, a gente já falou também um pouquinho sobre isso. Passa mais um, Alberto. Tem um exemplo aí recente, Paulo, que é a da Colonial Pipeline, empresa americana de óleo e gás, que sofreu um ataque aí de um ransom e acabou realizando uma ação que não é recomendada, né, que é pagar o resgate, mas ela não teve alternativa. Ou ela pagam, né, Eduardo? Toda a operação dela de transporte lá de óleo e gás, gasoduto, e eu ficar interrompido por semanas ou até meses. E várias delas pagam, pessoal, porque é o seguinte, porque senão você não retoma o teu negócio. Exato. Então, assim, isso movimenta essa indústria do mal. Se ninguém pagar, literalmente é feito droga. Se não tiver usuário da droga que pague pela droga, não vai ter o consumidor da droga. A indústria ela se auto-extingue. Agora, embora o recomendado, né, Paulo, é não fazer o pagamento, tá? Realmente, porque claro. Isso, de certa forma, incentiva novos atacantes. Alimenta a indústria do crime, né? Exatamente, Paulo. Exatamente. Isso. Inclusive, a informação... Isso também é a questão das criptomoedas, né? Porque 100% desses casos aí, os resgates são pagos em criptomoedas. Para não poder ser rastreado. Você não tem o rastreamento, perfeito. Só que nesse caso, viu, o FBI conseguiu rastrear, tá? E recuperar, né? Recuperou parte. Desse dinheiro. Eu só acrescento não é coisa fácil. Ainda tem no Brasil, e aí eu trabalho com alguns outros segmentos, ainda tem no Brasil algumas regulamentações, por exemplo, bancos, instituições financeiras são proibidas pelo Banco Central de pagar qualquer tipo de resgate. Então, na verdade, mesmo com o banco, se acontecesse algum caso, mesmo se o banco é proibido, inclusive, até de fazer contato para negociar. Então, na verdade, ele não pode nem pensar em fazer isso, tá? com prejuízo para a reputação dele. Então, na verdade, mesmo que ele quisesse, ele não poderia fazer. Então, existe um perigo ainda maior. E a indústria de seguro, né, cibernético, também não faz está acelerando por conta de tudo isso. Se você faz pagamento, ele não fecha o seguro com você se você faz isso. Alberto, vamos passar mais um, Alberto, para a gente cair na parte dos projetos nossos, né? Bom, pessoal, o elo mais fraco a gente já falou, sem dúvida o elo mais fraco são as pessoas, ou seja, a corrente arrebenta aqui literalmente nas pessoas, então você pode estar super protegido, com 1000 tecnologias, os teus processos todos bem desenhados, a empresa toda azeitada, mas realmente se essa coisa não cair na mão de quem está com um mousezinho na mão aqui clicando, isso não fecha a conta, tá? Então a gente, assim, na segurança a gente tem um tripé, pessoas, processos e tecnologias. Se isso não estiver muito bem equilibrado, não adianta, porque no elo pessoas a corrente vai abrir, tá? E a empresa ela vai ficar vulnerável aí para ataques. Passa mais um, Alberto. Bom, a gente chega aqui, tá, pessoal? Esse slide aqui é o principal. O que é que a empresa está fazendo? Quais são os projetos que a gente já tem implantados? O que é que a gente está em andamento? Então a gente traz aqui os macro projetos nossos, uma sopa de tecnologias aqui que a gente está utilizando.
Associado a isso, a gente tem uma sequência de outras ações que estão sendo tomadas, mas basicamente a gente vai abrir aqui para discussão, mas a gente traz algumas básicas, outras mais apuradas. Mas, por exemplo, a gente tomou, há algum tempo atrás, algumas ações no sentido de multifator de autenticação. O multifator de autenticação não é mais o login, a senha, e eu estou lá dentro do ambiente da empresa. Então, na verdade, ele pede outros critérios para você se conectar ao processo interno aqui da empresa. Muito importante, porque a gente tem pontos maliciosos como phishing, que literalmente é a pescaria. O cara vai emular uma tela ali do Banco do Brasil, alguma tela da própria empresa, uma tela fake, de alguma forma você tem acesso ali clicando em alguma URL maliciosa, e você vai de repente botar ali tua senha e teu login, tuas credenciais ali. Na verdade, aquela tela está capturando aquilo, está indo para o atacante, e o atacante, como o Cândido falou, ele entra como se fosse um empregado da empresa. E aí ele entra como se fosse um empregado da empresa, tem acesso à tua infraestrutura, e daí para frente ele vê quais são tuas vulnerabilidades para a coisa poder a equação fechar. Foram citados aqui, né, Paulo, alguns incidentes, e muitos deles por roubo de credencial, né, como falou. Roubo de credencial. Exatamente. Luiz, né? Se tivesse um multifator de autenticação implementado, talvez isso pudesse que hoje nós temos, né? E a gente já cita, tá, Alberto, é importante a gente citar aqui também, pessoal, a gente até brinca aqui, que é uma operação mertiolate. Você joga e o negócio resolve lá. Por quê? Não adianta ter muita calma em assunto de segurança, não. Segurança é literalmente aquele míssil do inimigo, é derrubar e tchau. Então, MFA, toda a parte de bloqueio de USB, isso às vezes não agrada em primeira análise do usuário final. O usuário final entende que o pessoal de cibersegurança está complicando a vida, isso aqui eu não vou conseguir trabalhar, tal. Mas as coisas rapidamente se acomodam, tudo isso é feito dentro de um planejamento, tudo isso é feito dentro de uma sequência funcional, onde a segurança da empresa ela tem que ter em primeiro lugar. A segurança da empresa ela tem que ter em primeiro lugar, sem sombra de dúvida. Então a gente implementou já dentro da casa, já há algum tempo, o MFA. O MFA você pode pegar teu Face ID, ele pode vir por código SMS, pode vir pelo telefone. Então a gente tem pela digital, biometria. Você tem N formas de poder ser alternativas. E mesmo assim a gente ainda não parou aí. Porque com o próprio MFA a gente ainda também não está completamente protegido. A gente vai trazer também, já estamos trazendo para a empresa o passwordless. O passwordless a gente vai falar aqui no Zero Trust, mas é exatamente o seguinte, a empresa, a gente trazer novas tecnologias, a inteligência artificial, a ciência de dados, junto com isso tudo, e aí o teu próprio esquema de segurança, a tua própria arquitetura, ela vai entender o seguinte, Cândido não é da... Por exemplo, Luiz Eduardo acessa tais sistemas, Luiz Eduardo tem um perfil de acessar tal hora, Luiz Eduardo tem um perfil de tal. Então, ela constrói todo o perfil de acesso de Luiz Eduardo, e aí, com a biometria dele, ela vai saber que Luiz Eduardo realmente é Luiz Eduardo e vai liberar o acesso aqui para nosso sistema, nossos serviços. Isso, inclusive, independe da rede que você esteja. Por incrível que pareça, você pode estar numa rede de uma rodoviária e você fazer uma transação bancária com total segurança. Ela abre um túnel todo criptografado, e isso você está completamente seguro dentro desse túnel, e no esquema de passwordless você poder se autenticar de uma forma bem segura. A cultura agora, Paulo, é de não confie, verifique sempre, né? Então, exatamente, é o Zero Trust. Que o Zero Trust traz, né? E a gente falou a gente desconfia de tudo e checa tudo a todo momento. Sempre checando. E a gente falou lá atrás do mundo sem perímetro, né? Não tem mais isso, né? Então o Zero Trust vem para trazer essa segurança, né? Porque hoje o cara acessa de qualquer lugar, né? E aí ele tem todo um contexto de um perfil de acesso, né? Que ele é mapeado, né? E o Zero Trust faz esse tipo de proteção. Né? Exatamente, Alberto. Alberto, a gente lembra também, né, que a companhia fez também já aqui isso muito também é patrocinado pela diretoria nossa, o doutor Adriano, né, da diretoria de gestão, para bloquear essas portas USB, né? O Adriano chamava muita atenção, as portas USB. E realmente o bloqueio das portas USB, de forma controlada, de forma planejada, isso, repito, a ideia não é parar nem dificultar a vida de nenhuma área aqui dentro da empresa, mas esse bloqueio de portas USB é muito importante. Sem dúvida, a literatura diz o seguinte, a porta USB é a entrada do inferno, no mundo da segurança. Ela é a entrada do inferno que o cara espeta ali e está vindo com códigos maliciosos ali dentro, que o usuário não sabe nem que está ali. Em algum momento ele espetou alguma coisa em algum lugar, e quando espetar aqui na rede nossa, tchau, já está aqui dentro. Então a gente também deu muita importância a isso. Foi outro ponto também que a gente teve que quebrar arestas, mas a empresa está muito bem preparada nesse quesito também.
O Zero Trust, Alberto, já conversamos um pouco, né? É um projeto que está em andamento. Está projeto em andamento. Ainda esse ano a gente já bota para girar Isso, exato. o Zero Trust, né? O ZTNA a gente já coloca dentro da casa. O resto, Alberto, a gente tem também... Soluções, né, detecção e resposta estendida a multicamadas. O XDI também, né, que a gente já tem dentro da casa, né, Alberto? Fala um pouquinho, por favor. Isso a gente já tem, Paulo, implementado na casa, né? A gente está ampliando, né, as fontes de informações para essa ferramenta, de tal forma que ele consiga traçar toda vamos dizer assim, a visibilidade de um ataque, né? Que a gente possa mapear isso e detectar toda a kill chain, né, desse ataque. Multicamadas, né, Alberto? Na verdade, multicamadas, né? Com informações, Paulo, de e-mail, de rede, de endpoint. Trazer tudo isso, correlacionar e fazer todo esse mapeamento. Ferramenta de CIEM, Paulo, também, a gente está em projeto, né, em implantação de uma ferramenta de CIEM para fazer toda a gestão de eventos, né, de cibersegurança. Ferramenta de Threat Intelligence, a gente também já tem implementado, isso já está implementado, Paulo, em pleno funcionamento. Só varrendo toda... Tá, Alberto? Como a gente tem diversas pessoas que estão nos acompanhando aqui, e aí, na verdade, essa questão da inteligência de ameaças, pessoal, nada mais é o seguinte, a gente correr Dark Web, correr toda a Deep Web, correr as redes sociais. E aí a gente verificar o seguinte, tem algo da empresa que está circulando de forma indevida no mundo negro, digamos, da internet, no submundo da internet. Então, isso de forma robotizada, isso de forma totalmente automatizada, feita uma varredura no mundo digital, atrás exatamente de ameaças, tá? De ameaças que possam, de alguma forma, antecipar um ataque que vai ali ocorrer ali na frente da empresa. Exatamente. A ideia é se antecipar um possível ataque, né, Paulo? Entendendo essas ameaças, entendendo esses perfis de atacantes, né? Se antecipar isso e trazer respostas imediatas, né? E o CIEM, né, Eduardo? Na verdade, Eduardo e Cândido, o CIEM, na verdade... são sensores, né? Na verdade é o mundo analítico da cibersegurança, né? É muito importante, assim, a gente é muito bom em sistema, é muito bom no mundo analítico para sistema, no mundo analítico para tomar decisão de informações gerenciais, mas a gente também tem que ser muito bom agora, e a companhia está muito antenada com isso, de trazer toda essa inteligência analítica, trazer toda essa ciência de dados para o mundo da cibersegurança. Então a gente verificar, Eduardo, todo o mundo de informações que é gerada, é o proxy, é o firewall, é teu core, são os links de internet, são com os provedores, é o teu balanceador, é o fluxo, como é que essa coisa está ocorrendo dentro da casa, os logs, a correlação disso tudo, e trazer dentro para um ambiente em que a gente possa reconhecer padrões, que a gente possa, com machine learning, que possa, com toda essa a inteligência artificial, a gente fazer esse trabalho de, uma vez detectado, eu poder fazer minha inteligência de tratamento e interferir na minha arquitetura, que agora é dinâmica. Automaticamente eu fecho um fluxo, eu bloqueio uma porta, eu mudo um roteamento, então eu fecho um canal. Então tudo isso de forma automática. Então é muito bom essas possibilidades, né, Cândido? A gente traz essa linha do Analytics para dentro da cibersegurança, né, Cândido? Fala um pouquinho aí, por favor, Cândido. Não, com certeza, Paulo, é o que eu tinha falado anteriormente, tem que estar adaptado a esse mercado, tem que se adaptar às necessidades e aos desafios. Então, você está indo, a Chess está caminhando para o mundo de nuvem, são clientes, são pessoas em áreas diferentes, em momentos diferentes. Então, até um dado que o Gartner coloca aqui, no ano passado existia uma perspectiva muito do trabalho remoto, hoje a gente tem um trabalho que é híbrido, então as pessoas vão estar em vários lugares, as informações não estão em um único lugar, hoje estão no data center, estão na nuvem, vão estar em lugares híbridos, os atacantes estão se adaptando a isso, então é fundamental juntar essas informações e ser adaptável a essas condições, a cada momento. Quer dizer, hoje eu tenho uma situação, amanhã eu vou ter outro, e assim por diante. Então, essas tecnologias, elas têm que estar caminhando, estão caminhando hoje na Chess, vão continuar e tem que ter essa inteligência. Como é que eu vou investir no próximo passo? Quer dizer, o que eu preciso fazer no próximo passo? Né? Como é que é a minha próxima grande tendência da Chess, não do mercado, mas entender um pouco desse cenário como todo, o que eu estou sofrendo, né? Então, é fundamental você ter informação, e aí, principalmente, analytics, nesse caso, é a coleta dessa informação para tomar uma decisão em cibersegurança. Cândido, você mencionou bem, né, Cândido? Na verdade, não é mais um ambiente, era um ambiente entre muros físicos,
nuvem, e não é mais só uma nuvem, é um esquema multi-cloud, é o esquema multi-cloud com dentro da casa, que tem a casa do empregado também agora no meio, que tem outras empresas no meio. Então, aquele primeiro slide é o mundo sem barreiras, é o mundo sem fronteiras. Sem fronteiras. Tem perímetros, né? E a gente tem que se adaptar a cada momento, tá? Exato. E Eduardo, vou agora passa a citar bola um caso pra que ti, aconteceu Eduardo. comigo. Eu descobri que uma câmera que eu tinha em casa estava mandando imagens em períodos intermitentes para um provedor da China. Descobri por acaso, lá analisando os logs do meu roteador, e tive que bloquear ela direto no roteador, uma câmera que eu comprei pela internet. Então, do mesmo jeito que tem essa câmera, você pode ter uma luz lá inteligente, um interruptorzinho que liga a sua luz pelo comando de voz, que invade a sua máquina e consegue acessar os dados da empresa, porque você está conectado na VPN da empresa. Exatamente. Mas, Eduardo, complementa aí tua fala. Eu falei um pouquinho sobre essa questão do data science, da inteligência artificial, essas novas tecnologias que a gente usa tão bem para o mundo do dia a dia ligado a sistemas, às informações. Como é que a gente traz isso tudo para dentro do mundo da cibersegurança, Eduardo? Dá uma visão tua. Eu vou passar o próximo slide, tá, Luiz? Passa o próximo slide, Perfeito, por favor, Alberto. Isso. Bom, existem várias formas onde a inteligência artificial, o data science, já é utilizado hoje em relação à cybersecurity, tá? Posso dar como exemplo, por exemplo, um dos primeiros casos comerciais foi o antivírus oficial da Microsoft, o Windows Defender, que desde 2016 já utiliza algoritmos de machine learning integrados a ele para proteger os usuários de ameaças de vírus, não só vírus que já existem na sua base de dados, quanto vírus que ele próprio descobre através de machine learning, certo? Um outro caso aí que está exibido aí é um fluxo, esse aí em relação à segurança de rede, certo? Que começa lá no seu switch core de entrada da empresa. Você vai ter a captura de dados espelhada em uma outra porta para poder ser processada em paralelo por algoritmos de machine learning, que podem ser algoritmos de não supervisionados, supervisionados, algoritmos de aprendizagem por reforço, enfim, N algoritmos aí de data science, que vão atuar criando um modelo adaptável àquela empresa, porque esses modelos eles vão divergir de acordo com o seu ecossistema ali, a arquitetura dos seus equipamentos de rede e os tipos de ameaça que você está sofrendo diariamente. Então, ele é evolutivo e, através desses modelos, você vai ter um sistema de remediação integrado ao seu firewall, aos seus roteadores, que vai automaticamente e em tempo real, que isso é importante. Todo o processamento aí é importante que seja feito em tempo real. Então, ele vai bloquear portas, vai barrar a lista de IPs não confiáveis, se você estiver sofrendo um DDoS, por exemplo, vai liberar apenas conexões de IPs que forem confiáveis. Por exemplo, órgãos de governo, prefeituras que já acessam o seu portal, tudo isso está dentro do conhecimento, da base de conhecimento do seu modelo analítico. E, por fim, você vai ter dashboards ali, né, que a gente já está muito acostumado aqui, para analisar aquele tráfego em tempo real, possíveis ameaças, alertas que vão ser exibidos lá no seu mapa do seu diagrama de rede. Eduardo, não só a questão do ticket, né? Na verdade, o mundo da segurança está muito em cima de, aqui vai ter uma abertura de um ticket para a equipe de segurança. Na verdade, a abertura de um ticket, entenda-se gente por trás disso. E a gente se depara muitas vezes, não adianta ter um esquema muito rebuscado de alarmes e de pontos de monitoramento se não tomar decisões. Eu depender de pessoas. E aí isso tudo vem, eu acho que um grande ganho aí é você automatizar tudo. Automatizar, exato. É você colocar a máquina para que a máquina faça o tratamento. Toda a reação é automatizada, todo bloqueio de porta é automatizado. Passa a não depender de pessoas. Ali, exato, só para relatar o que está acontecendo. Mas você ele tem um sinistro desse de 2 horas da manhã de um domingo, tá, a máquina ali ela está atuando ali, ela está fazendo o tratamento e a remediação. E, Eduardo, outro ponto que eu queria conversar contigo aí, zerou aqui, esse zero começa a pergunta e resposta ou a gente tem 5 minutos aí? Fiquei na dúvida agora, pessoal. Bom. Eu acho que é pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Mas rapidinho, tá? Só 10, 20 segundos. Queria fechar, Eduardo, o seguinte, tá? Na verdade, toda essa tecnologia embarcada de IA, de machine learning, deep learning, inclusive, vindo para o mundo da cibersegurança, muita coisa comprada pronta, mas o seguinte, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco está partindo com iniciativas próprias. A gente é muito bom do mundo analítico, a gente também está sendo muito bom o início do projeto, onde a gente vai fazer nossos algoritmos, a gente vai fazer o que é bom para acesso, a gente vai fazer isso tudo interno, também com parcerias aí também fora,
com outras empresas especialistas. Isso tudo a gente vai juntar aí no liquidificador, onde o produto final vai ser esse melhor cenário aí da segurança. Unindo esses dois mundos, né, Paulo? Esses dois mundos de especialistas, né? O cara da cibersegurança, a força interna nossa e o cara do analítico. E as empresas contratadas. Se juntarem e construírem essas soluções, exatamente. Perfeito. Alberto, no Google Drive aí, quais são as perguntas? Poderia ver aí você, Eduardo, por favor? Vamos lá. Estou atualizando aqui, Paulo. Tem mais 10 minutos de perguntas. Tá? São as perguntas, né? Então, vamos lá. Sobrar um tempinho, a gente avança ainda nessa parte analítica. Temos três mensagens aqui de parabenização, mas não temos perguntas, não. Isso. Pode citar quem está parabenizando, Eduardo. Giorgio Onofre, Paulo Alberto, Eduardo e Cândido, excelente apresentação nesse importante tema. Luciana Martins, Paulo Alberto, Luiz e Cândido, parabéns pela excelente apresentação, muito interessante ouvi-los falar, sempre um enorme aprendizado. Doutor Adriano também, né? Parabéns para vocês. Nosso excelente dinâmica. Grande patrocinador. E doutor Adriano também. Paulo, as entregas da TI da Chess são fantásticas. O time e a sua liderança fazem a diferença. Valeu, doutor Adriano. Tamo junto. O seu patrocínio também, atento a tudo e a todo momento, faz toda a diferença também, doutor Adriano. Obrigado pelo apoio. E essa confiança no time, né, Paulo? A confiança no time, Alberto. Na verdade, a gente tem um time brilhante, mas o comando nosso também, ele vem de forma atenta e a todo momento patrocinando, jogando junto para tudo, tá? É muito importante isso aí. Obrigado, legal. E como a gente citou, né, Paulo, o tema dessa apresentação, né, hoje isso é discutido, né, e é como o doutor Adriano mostra, né, na diretoria, na alta gestão. Todo, né? Exatamente. Conselho, né, Alberto? É um tema hoje que está na pauta de todos eles, né, está na mesa. Então o doutor Adriano vem dando esse suporte aí para a gente implementar essas soluções, né, que a gente vem caminhando, né? A própria diretoria executiva toda, tá, Alberto, aqui da Companhia de São Francisco, a gente já tinha falado sobre isso, ela está muito sensível ao tema, né? Está muito sensível ao tema, entendendo a importância de fato disso para a empresa, é a manutenção dos nossos projetos, é a manutenção da própria existência da empresa, de algumas empresas, né? Na verdade, a gente colocou aqui num dos slides como destruir uma empresa. E hoje, realmente, o mundo do ataque cibernético, ele pode destruir a empresa. Tá? Então, isso nos dá muito orgulho, nos motiva cada vez mais a estar atrás de parcerias, tá, Cândido? Parabenizar também aí, a gente discute sobre diversos assuntos de tecnologia, né, Cândido? E o Gartner tá junto com a empresa, com a Chess aí há um tempo longo. E aí a gente tem a rede toda de especialistas, a gente não se detém aqui no Brasil, a gente discute com toda a rede mundial de consultores e naquela linha de trocar experiência, a gente tem diversas empresas aqui especializadas também local, no Brasil. Paulo, só antes de eu ouvir o Cândido, era importante, só sinalizar que a gestão do evento já me sinalizou que a gente vai ter que encerrar, mas era importante ouvir o Cândido aí. Tem alguma pergunta a mais, Alberto? Não tem mais não, Paulo. Não, então pronto. Agradecer a todos, tá, pessoal, que assistiram aqui nosso bate-papo aqui sobre esse tema tão importante. Cândido, muito obrigado aí pela atenção. Tá? Obrigado, Paulo, pelo convite. Obrigado a todos, Alberto, Paulo, Luiz Eduardo, doutor Adriano também, a toda a Chess. Parabéns pelo trabalho. Continuem com isso, é uma preocupação constante, tá? E o Gartner está aqui para apoiá-lo sempre que precisar. Perfeito, Cândido. Muito obrigado. E a gente agradece essa parceria, Alberto. Obrigado, viu, gente? Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Fique com Deus e saúde a todos. Um abraço. Um abraço. Se cuidem. Até mais. Obrigado, Xuxa. Estamos chegando ao encerramento do turno da manhã, onde teremos o intervalo e vamos retornar pontualmente às 2h da tarde. Vem muita coisa boa por aí. Não deixem de participar na parte da tarde. E obrigada pela presença.